Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você, saiba tudo sobre o signo de Libra, nessa série Astrologia na Prática. Lembrando que esse vídeo, esse podcast, não serve apenas para aquela pessoa que é de Libra, né? Então o signo, o Sol, né, está dentro da casa astrológica de Libra. Serve para todas as pessoas, para mim, para você, porque o arquétipo de Libra faz parte também da sua essência. Nós não somos apenas um signo ou dois, nós somos os 12. E aí, no caso, pode ser um pouquinho para mais ou um pouco para menos, tá? Mas é muito importante a compreensão de todos os signos para você entender como isso afeta você de uma forma direta. Mas se você nasceu, né, então, sobre a regência de Libra, na casa astrológica de Libra, o Sol está dentro da casa de Libra, o seu aniversário vai ser entre 23 de setembro a 22 de outubro. E é interessante porque quando a gente fala do arquétipo de Libra, né, às vezes até as pessoas não entendem o que a palavra Libra representa, né? Mas se você fala de balança, aí você tem uma noção em relação a isso. E balança tem a ver, por exemplo, com o peso, né? E aí a gente vai até numa parte mais esotérica, ocultista, lá no Egito, né? Então se a gente pensa, por exemplo, o julgamento dos deuses em relação às pessoas, de um lado tinha uma pena, né, de uma balança, e de um lado vai ter o que as pessoas fizeram durante a vida. Né? E esse era o julgamento em relação quando você morresse, por exemplo, Anubis te leva, né, o deus Anubis, né, o deus da morte, vamos dizer assim, né, te leva para o seu julgamento, então você vai ser julgado pelos deuses, né, então em relação ao submundo. E aí nesse caso, se você tiver um coração tão puro, ou mesmo as suas obras foram puras, você vai passar para o que nós conhecemos como um paraíso, senão você vai ser destruído, ou mesmo vai vagar no inferno, vamos dizer assim, né, essa conotação. O ponto isso ainda está intrínseco a gente, então a balança, né? Até você vê o símbolo da justiça, então você tem uma venda da justiça, que é o arquétipo do sagrado feminino, né? Então ela vai ter, a justiça é uma mulher, né? Com uma venda, e aí de um lado a balança, então a justiça é cega, né? Então sempre o que? O condenado, né? Ou quem está condenando, então sempre é nesse conceito. E aí o que isso remete ao conceito de Libra? O equilíbrio, né? Então, a você entender que existe o balanceamento. E é interessante que todos nós precisamos balancear, né? Então não tem como você só trabalhar e não descansar, o corpo não vai aguentar. Ou mesmo só malhar, né? Bicicleta, sei lá, você querer emagrecer e não ter uma boa rotina de alimentação, né? Então todos são complementares. E o que é interessante do elemento de Libra é o elemento ar, que é o elemento mental, ou seja, os seus pensamentos, a forma que você lida com ele. E é interessante porque quando a gente fala de pensamento, as pessoas falam que elas têm mais dificuldade com os pensamentos negativos. Só que, peraí, se você tem problema com os pensamentos negativos, como que está o seu relacionamento com os pensamentos positivos? É uma relação boa? Ah, Diego, eu nem costumo pensar sobre isso. Pois é, se você não tem uma boa relação com os positivos, você não está buscando também entender por que esse negativo está acontecendo com você. Né? Então, o Libra te leva muito a esse entendimento em relação a por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo e buscar esse equilíbrio. Tá? Em relação ao planeta regente de Libra, é Vênus. Né? Vênus é a deusa romana, né? A deusa grega é Afrodite, que é a deusa da beleza. Tá? E nesse caso, quando a gente fala disso, Libra procura também o quê? A beleza, a arte, a estética, a matemática de tudo. Se alguma coisa está desalinhada, eu vou procurar o quê? O alinhamento. Então, nessa perspectiva, também você vai buscar tudo aquilo que possa alinhar dentro de você para que esteja no mesmo sentido. Né? E é interessante, logicamente, que nem todo dia você vai ser uma pessoa balanceada, equilibrada. Né? Eu sempre falo assim, talvez a melhor palavra para equilíbrio não seja equilíbrio, porque as pessoas acham que elas vão alcançar o equilíbrio, mas não existe o equilíbrio, porque o universo não cunhado no equilíbrio, é cunhado em polaridades. A ordem e o caos convivem em harmonia, mas aqui na terceira dimensão nós achamos sempre positivo e negativo, esquerda e direita, né? Então a gente não consegue muito entender como as coisas elas fluem. A gente sempre caracteriza ou é um ou é o outro, né? Ao invés dos dois. Por isso que muitas vezes você não consegue compreender essa beleza, essa estética em relação a esse balanceamento que você precisa ter. Né? Você às vezes vai ter que, às vezes, comer. Vamos pensar, você está emagrecendo, né? Um exemplo claro. Mas você vai, às vezes, comer um chocolatezinho, sim, vai valer a pena, porque às vezes é só para destressar, entendeu? Você gosta daquilo, mas não que você vai comer todo dia, sabe? E aí que tem os excessos também de Libra, né? Que aí no caso é o quê? Ou uma pessoa que fica extremamente rancorosa, porque, não, eu tenho que fazer tudo certo, eu não aguento mais ser a pessoa certa,
como também o oposto. Ah, quer saber? Eu vou jogar tudo pro alto, tudo pro alto, desculpa, e basicamente eu vou viver uma vida desregrada, né, que seria os excessos. Então, as pessoas costumam fazer isso, e não só de Libra, tá? Mas você pode ter vários episódios, talvez o episódio que você está enfrentando na sua vida agora, que você está nos excessos, né? Então você está extremamente alterada, porque é o perfeccionismo em excesso, ou mesmo falta de qualquer coisa, porque eu já cansei de ser de acreditar na vida, na humanidade, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Em relação a algumas características de Libra, é uma pessoa muito sociável. É uma pessoa que se lida muito bem com as pessoas, né? E ao mesmo tempo ela não é, como eu falei para você, por essa busca em duas partes, da polaridade, que eu acho que seria um dos principais princípios herméticos, alquímicos nesse caso, né? É uma pessoa imparcial, então ela costuma ver os dois lados. Ela não é parcial, que só vê um dos lados, né? E por causa disso costuma ser muito diplomática, então negociadora, consegue também ter essa graça, né, essa graciosidade em relação às coisas. Ela consegue, ou ele consegue, lidar muito bem com as diferenças, procurando semelhanças, procurando negociações, né? Então, se você tem essa capacidade muito desenvolvida, isso te ajuda muito até na parte profissional, que gera, logicamente, uma harmonia, né? As pessoas buscam você, às vezes, até por conselhos, ou mesmo pelo clima interessante que você traz num relacionamento, né? Se você é de Libra, ou mesmo conhece pessoas de Libra, ou mesmo você que desenvolve muito isso, sabe que essa capacidade gera muita como fala, você fica muito descontraída em relação a isso, né? Então você é uma pessoa que é bem humorada, né, por causa disso. Logicamente que tem seus dias e dias, tem dia que você é o excesso ou o contrário de tudo isso que eu tô falando, né? E então costuma, né, o signo de Libra, assim, o arquétipo direcionado para o relacionamento. Então, lidar com pessoas, não só com relacionamento amoroso, relacionamento íntimo, mas uma boa relação. Seus pais, parentes, filhos, filhas, no ambiente de trabalho. Então, sempre conciliar as coisas, procurar, né, entender, por exemplo, uma área não está conseguindo entender a outra. Ou mesmo às vezes as pessoas estão discutindo sobre determinada coisa, pode ser política, pode ser futebol, mas você vai lá, tá, ó, vamos colocar, né, pingos nos is, vamos aqui entender um pouquinho mais sobre essas diferenças, né? Então, você colocar uma priorização da necessidade de cada um, né? Isso ajuda muito nesse entendimento. Logicamente que às vezes você coloca uma priorização das outras pessoas ao invés das suas próprias. E aqui tem que ter um cuidado, né? Porque às vezes você vive uma vida muito de doação, esquecendo de você. Então é importante esse equilíbrio também, logicamente, seu em relação à sua vida, não apenas se doar, mas também buscar também se doar para você mesma, para você mesmo, ter momentos também com você, né? Não adianta nada querer ajudar os outros, logicamente, que é importante, mas ao mesmo tempo você precisa lembrar de você. Então, você tem um estilo pessoal impecável, né? Até se a gente pensar em relação à roupa, essa busca pela beleza, pela estética, porque é Afrodite, né? Porque é Vênus. Você tem esse cuidado, você gosta de estar arrumada, perfumado, você gosta de também decorar a casa, né? Então, o mesmo escritório. Talvez assim, você não é tão em excesso, mas você costuma harmonizar. Então, por exemplo, uma área de trabalho no seu computador ou mesmo no seu celular, os aplicativos que você instala, eles costumam ser bastante objetivos, assim, você não... você pode até instalar vários, mas tem um objetivo para ele, né? Mas ao mesmo tempo você procura sempre uma estética, ao contrário dos outros signos, outros arquétipos, que às vezes não tem um critério tão definido. No seu caso, como você busca esse equilíbrio, esse padrão de beleza, tem muitas coisas que às vezes as pessoas não entendem por causa disso. Então pode ser que também às vezes você não seja muito bem compreendido por causa dessa busca interior que para você é óbvia, essa busca do balanceamento sobre tudo, e até mesmo as pessoas confundem você de uma maneira completamente errônea, você sabe do que eu estou falando, né? Porque elas costumam às vezes questionar, né, o que você acredita. E aqui é muito importante você ter bem definido esse arquétipo, por isso que eu estou falando, os seus pontos, né? Então, cuidado com os seus pensamentos para não entrar em devaneios, né? Ou seja, você não se levar também por a preocupação sobre alguma coisa, porque excesso de pensamento também gera o quê? Um excesso de dúvida, que pode gerar, às vezes, um medo, que pode gerar uma raiva, né? Que em potencial pode gerar até tristeza, ódio, alguma coisa nesse sentido, trazendo estresse, desanimando, e aí você não vai buscar o equilíbrio, você vai ter uma frequência vibracional mais baixa. Por isso que é importante você sempre se ater. Vão ter dias que vão ser mais dolorosos? Sim, acontece com todo mundo. Mas esses dias eles são mais um dia na sua infinitude que você vive, né? Para não misturar as coisas e às vezes
por causa desse elemento mental muito forte, você não desistir de coisas que são mais importantes do que os desafios que você está enfrentando agora, tá? Eu quero convidar você para clicar no primeiro link da descrição para você fazer o seu mapa astral da Alquimia da Mente com a gente, né? Basicamente, você vai ter mais informações lá, você vai fazer o seu pagamento e a gente vai agendar com você um horário para desenvolver o seu mapa astral da Alquimia da Mente. Você já tem o seu mapa astral, se você quiser, você pode fazer a Revolução Solar. A Revolução Solar basicamente é o seu mapa astral do seu aniversário, né, até o próximo aniversário do próximo ano. Muito fácil, muito simples. A gente vai gravar essa sessão, vai mandar para você, vai ter um relatório todo bonitinho que a gente vai fazer aqui, eu e a minha equipe, para te enviar, tá bom? Só clicar no primeiro link se você estiver no vídeo, no podcast, para você fazer esse mapa astral junto com a gente, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. A gente se vê em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!